O Cybertruck tá indo pra guerra. O Cybertruck tá indo pra guerra literalmente. Sabe o Cybertruck, aquele carro que tá à venda da Tesla, super com a premissa distópica de ser um carro que é quase um tanque de guerra? Então, aconteceu. Você não deve ter visto isso, né, cara? Pô, não, isso eu não vi. É uma coisa muito, enfim. Mas eu me surpreende, sabe? Com o tanto que ele tem questões ali, né? Especialmente quão ele protege ou não a pessoa que está pilotando o Cybertruck, que eu acho curioso, assim, eu acho. Mas dá detalhes, que eu quero ouvir sobre isso. Bora, vamos aqui aos fatos, né? De acordo com uma reportagem da Wired da última semana, né, que cobre os acontecimentos que, na verdade, já estão se desdobrando ali há mais ou menos um mês, o que houve foi que um warlord, né, um chefe militar da Chechênia, o Kadyrov, apareceu em um vídeo postado no Telegram dirigindo e depois montado em um Cybertruck levemente esverdeado com uma metralhadora pesada russa acoplada no bagageiro do veículo, né, bem como a gente costuma ver nesses jipes militares, sabe? Tipo, enorme, uma pessoa atrás, assim, como se fosse pilotando aquela arma. Meio Mad Max, no caso, né? Meio Mad Max, também, essa vibe, assim. E aí, esse chefe militar, no caso, né, ele estaria atuando junto às forças russas contra a Ucrânia, segundo a reportagem da Wired especificamente. Esse foi o contexto. Daí uma coisa que me perturbou um pouco, inclusive, foi o tom da reportagem também, sabe? Porque apesar de fato eles trazerem um panorama bem informativo sobre o uso de carros civis em conflitos armados, achei curioso, retoma a história desde, sei lá, da Primeira Guerra Mundial, eu acho, se não me engano. Ele acaba, no momento do artigo, tomando uma cara de review, quase assim, para entender se o Cybertruck é de fato uma boa escolha comparado com outras picapes. E aí eles falam... pois é, terrível. Parece uma coisa meio chat GPT, tipo assim, uma concatenação de ideias que não é coerente do início ao fim, que ele vai gerando, e conforme ele vai falando, ele vai mudando de assunto, sabe? Não, eu tô rindo, mas é trágico. É porque, tipo assim... eu não cheguei a aprofundar, mas eles... De fato, carros são usados há muito tempo, por uma questão até de improviso mesmo, né? Tipo, é o que você tem disponível, então você vai colocar aquilo e... Mas o que você tem disponível é um Cybertruck? Pois é. Na Chechênia? Pois é, enfim. Em tradução livre, eles falam o seguinte, falando de outros carros, né, em outros contextos que eles vão dar historicamente. No caso, não. Mas não parece ser contexto, né? Eu entendi. Beleza, tá. Enfim, bora. Aí eles falam assim, em tradução livre, né, nessa ideia meio de review. Todas essas inovações levantam a questão. Um Cybertruck armado seria realmente um bom carro adaptado no campo de guerra? Apesar dos muitos problemas que têm afetado o Cybertruck desde o seu lançamento, o veículo não é necessariamente a pior opção. Embora o Cybertruck tenha atualmente... Muito doido, parece que é para eu comprar, não parece? Parece que é para eu comprar, muito doido. Embora o Cybertruck tenha atualmente uma autonomia máxima de 550 km ou 800 km com uma bateria extra, o que é muito inferior à autonomia de cerca de 900 a 1.120 km de uma Hilux, o Cybertruck é, na verdade, mais rápido, capaz de acelerar de 100 km entre 2,6 e 3,9 segundos, dependendo do modelo, um feito notável dado o tamanho e peso do veículo. Em termos de proteção de seus ocupantes contra ameaças externas, como armas de fogo pequenas, o exoesqueleto de aço do Cybertruck oferece uma proteção supostamente superior à de uma caminhonete convencional, um recurso que a Tesla tem prontamente exibido em materiais promocionais. Finalmente, o Cybertruck, como um veículo elétrico, é assustadoramente silencioso, oferecendo um elemento de furtividade que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em particular, tem se interessado nos últimos anos em comparação com outros veículos terrestres movidos a combustíveis fósseis. Apesar dos potenciais benéficos táticos, analistas de defesa não estão convencidos de que o Cybertruck tenha um lugar no campo de batalha moderno. Meio assustador, né? Não sei, eu não gosto. Nossa, Léo, isso me fez pensar uma coisa muito assustadora, porque a gente tá falando de Cybertruck, a gente tá falando de Elon Musk. Isso, exatamente. E o Elon Musk fez um comentário, eu não sei se você associou a mesma coisa, ao comentário dele sobre guerra civil. Não, mas vai. Porque teve uma questão na Inglaterra, né, que tem muito a ver nesse contexto de imigração e tudo mais, em que ele tuitou, né, a guerra civil é inevitável. Aonde? Peraí, como é que é? Do Reino Unido? No Reino Unido, por causa de uns protestos que estavam tendo lá e tudo mais, por causa de imigração, enfim.
ele comentou: "A guerra civil é inevitável". E isso virou, né, enfim, é um absurdo, né. E nesse contexto de ser alguém que tá falando esse tipo de coisa, nesse contexto da imigração na Europa, parece muito quase que um Ed, tipo assim, de tipo: "Ah, a guerra civil é inevitável, portanto você precisa ter um carro de guerra". Sabe o que Aham. não é uma má alternativa? Um Cybertruck. Tipo assim, sabe, parece quase que uma campanha nesse tipo de discurso que ele tá fazendo, tipo, inflamando mesmo, né, um discurso que é muito polêmico, ele é muito inflamatório, esse do Elon Musk, né, enfim. É. Não, isso é terrível. E o que eu acho que me coça e me incomoda nesse assunto é um pouco também, e que tem a ver com isso que você comentou, mas desse uso que coloca bens de consumo disponíveis no mercado civil para uma vocação de guerra ou vigília, de alguma forma, sabe? E aí tem o caso do Cybertruck agora, que é o que eu estou comentando, que é mais. É difícil falar a palavra caricato, né? Mas de alguma forma chama mais atenção. Mas tem o spot da Boston Dynamics também, que teve o caso de um youtuber fazendo um experimento de colocar uma arma na cabeça do robô há um tempo atrás, não sei se você lembra disso, e que deu certo, seja lá o que dá certo significa, né? Ou até mesmo drones também, né? Que a gente tem vídeo, né, de utilização mais duvidosa sobre esse tipo de aparelho. Daí o uso efetivamente desses instrumentos como arma, ou seja, agora o carro lá do Elon Musk, o Cybertruck, num contexto de guerra, efetivamente, meio que alimenta essa imaginação das pessoas sociais sobre o seu propósito, né? Sobre inspirar esse mau uso na vida real civil. Para não falar assim, nessas implicações de inspirar essa vibe de guerra urbana, né? Municiar talvez autoridades de ferramentas mais agressivas para navegar nesse espaço, que no final das contas é o nosso espaço também, né? É lógico. E isso, assim, só é agravado, assim, quando a própria empresa, né, no caso a Tesla, ali pelo Cybertruck, acaba usando esse argumento meio de piadinha, mas meio sério, de que seria um carro à prova de balas, à prova de abusos diversos, né, que é o que a gente viu lá em 2019, na demonstração dele, né. Então é isso, coloca no imaginário e a coisa acaba acontecendo.